E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Multithread, seu canal de tutorial de informática e videoaula e muita coisa junta, na verdade. Hoje a gente vai estar falando sobre virtualização, certo? A gente vai dar uma parte sobre a virtualização. Vou explicar para vocês como funciona a virtualização, o que ela é e vamos estar fazendo depois uma máquina virtual utilizando um programa chamado VirtualBox. Isso faz parte de uma série de tutoriais que eu estou fazendo sobre um determinado assunto, que eu vou postar as aulas juntas e depois vou postá-las separadamente para quem tiver interesse em partes específicas do conteúdo. Vai ser dividido em duas partes, o que é virtualização e a instalação do VirtualBox, e por último vai ser a criação da máquina virtual com o VirtualBox, certo? Então vamos começar falando primeiro o que é virtualização. Eu coloquei aqui para vocês um diagrama que eu fiz agora na pressa, por isso que está bem meieiro, para vocês e para a gente, na verdade, ter uma ideia melhor do que é a virtualização, certo? A virtualização, ela é nada mais, nada menos, e aí eu não vou usar definições de dicionário, nem definições de manuais de informática, livros ou materiais didáticos. Eu vou utilizar uma definição mais simplória, que é o objetivo desse canal: transformar, simplificar o que pode ser simplificado, porque nem tudo pode ser simplificado. Então a gente vai estar falando sobre a virtualização em seu nicho específico para redes de computadores ou informática. Não vamos falar de outro tipo de virtualização. E vamos falar também sobre os princípios mais básicos da virtualização. Não vou fazer um vídeo de princípios avançados agora, para a aula não ficar muito extensa e não misturar alhos com bugalhos. Primeiro a gente vai ter a compreensão do que é o básico e depois a gente vai ter a compreensão do que é o avançado da virtualização, certo? Bom, basicamente a virtualização é o ato de transformar em virtual alguma coisa, certo? E nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar em virtual máquinas que não existem fisicamente. Esse seria a forma assim mais simples que eu consigo e mais completa dentro dessa simplicidade para explicar o conceito de virtualização. Vou usar para vocês aqui um exemplo, dois exemplos, certo? Vou pedir que vocês desconsiderem esse exemplo do canto esquerdo de vocês, pode esquecer ele. E a gente vai estar falando só agora do campo direito. Esse aqui do lado de cá, tá vendo? Desse cantinho aqui, que tem só esses dois computadores. O que é que acontece? Quando você adquire um computador, uma máquina, desktop, chame como queira, um equipamento de informática, ele vem com algumas configurações específicas. Eu não coloquei todas aqui, porque a gente vai trabalhar simplificando, como eu disse. Então, quando você compra este computador, ele vem, por exemplo, vamos supor que nós compramos esse computador chamado PC físico. Esse PC físico, quando a gente chegou lá no balcão, a gente pediu ao cara um HD de 600 GB, 16 GB de memória RAM e um processador de 3.0 GHz, 4 núcleos e 8 threads. Foi isso que a gente pediu a ele. Ele pegou isso tudo, jogou no gabinete e deu para nós. Falou assim, ó, pode levar isso aí, o computador tá aí. Pronto, chegando em casa, você montou, formatou e instalou o sistema operacional do seu computador. Todos os pré-requisitos, a menos que você tenha particionado seu HD ou tirado um pente de memória, enfim. Se você montou como ele, se você botou ele para rodar como você montou lá na loja, ele vai ter virtualmente, né, para uso do sistema operacional e atividades, vai ter todos essas configurações aí, certo? Você vai ter 600 GB disponíveis para armazenar seus arquivos, vai ter 16 GB de RAM livre para poder ser consumido pelo sistema operacional e pelos demais processos, e vai ter o processador integralmente dedicado a fazer atividades dessa máquina sua. Por isso que eu chamei de PC virtual. Pense no PC físico como hardware e o PC virtual como software. Então, o PC virtual ele não existe fisicamente. Ele é uma manifestação lógica do computador físico. Não existe nada nesse PC virtual que seja diferente do físico. Logo, tudo aqui vai ser consumido pelo PC virtual. Ou seja, está livre para ele usar tudo. Vamos dizer que ele mora, por exemplo, sozinho. Um sistema operacional que mora sozinho nessa casa. Então, ele pode fazer uso de todos os quartos que existem nela, todos os espaços que existem nela. No caso da virtualização, é um pouco diferente. A virtualização ela foi pensada, eu creio na verdade, né, mais pela questão de espaço,
certo? Que espaço a gente está falando? Espaço físico. Porque a virtualização ela permite você colocar vários computadores diferentes, sistemas operacionais diferentes dentro de um computador físico. Peraí, como assim? Ficou meio confuso? Realmente ficou meio confuso. Então a gente vai explicar mais detalhado. Preste atenção. Aqui a gente tem um computador físico. Lembra que eu discriminei no exemplo antigo o computador físico e o computador virtual? Pronto. Aqui a gente tem a mesma coisa. A questão é a seguinte: o computador físico ele vai ser nessas mesmas configurações. Perceba que eles têm as mesmas configurações, tanto direito e esquerdo. O computador físico tem 600 GB de HD, 16 GB de memória RAM, processador de 3.0 GHz, 4 núcleos, 8 threads. Então, a configuração ela é similar. Então, qual seria a diferença? Seria, vamos dizer assim, na máquina virtual, no PC virtual, a manifestação lógica do hardware físico que você construiu vai ser dividida. E como nós fazemos isso? Bem, existem alguns programas que podem fazer isso na raiz. Logo, são sistemas operacionais voltados à virtualização, como o ESXi, feito em Linux, ou o Hyper-V da Microsoft, que são sistemas operacionais que estão voltados à virtualização. Ou seja, o que é que o sistema operacional ou o programa, a gente tem os programas também como VirtualBox, o VEAN, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer para o computador assim, vai chegar para a parte do hardware do computador, né, parte física, o PC físico vai dizer assim: olha, eu sei que você tem 600 GB, sei que você tem de HD, sei que você tem 16 GB de RAM, sei que você tem o processador. Porém, você não pode usar isso tudo. Eu vou precisar de um espaço desse porque eu quero criar alguns computadores virtuais, certo? Mais de um, que é o que normalmente se faria. Então esse programa ele tem a finalidade de gerenciar os processos lógicos para que o computador se torne apto a hospedar essas máquinas virtuais, independente de ele ser um sistema operacional já constituído, quando você instala o programa, por exemplo, ou um sistema operacional voltado para a virtualização, que só tem os controles básicos para virtualizar, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Nesse caso, a gente vai trabalhar com o VirtualBox. O VirtualBox é um programa que ele desempenha exatamente essa função. Ele tem a obrigação de se comunicar com a parte física do computador e passar diretrizes com relação a essas máquinas virtuais. Então eu basicamente vou dividir logicamente esse computador em 3 outros computadores. Justamente isso. 3 outros computadores lógicos. Como é que isso funciona? Eu posso instalar em cada um desses 3 um sistema operacional diferente, criar pastas diferentes, instalar programas diferentes. Por exemplo, eu posso ter aqui um Windows 10, aqui o Windows 7, aqui o Windows 8, eu posso ter, enfim, o Windows 10 aqui, o Ubuntu aqui, o Red Hat aqui, né, que são distribuições de Linux. Então eu posso fazer o que eu quiser. Seria como se eu tivesse 3 computadores diferentes no meu local de trabalho. A diferença é que fisicamente ele é só um. Aí entra a representação da casa novamente. É como se, nesse caso, o sistema operacional não mora, o Windows 10 não mora sozinho nessa casa. Ele tem que dividir seu espaço com outras máquinas virtuais ou outros sistemas operacionais, por assim dizer, né, na definição mais simplória da coisa. Então, quando a gente instala no computador comum o VM Classic, o VirtualBox no caso, ou qualquer outro programa de virtualização, ele vai fazer esse meio de campo. O que é que ele faz aqui? Eu vou chegar nele, vou dizer assim: VM Classic, você está instalado na máquina. É o seguinte, eu preciso criar 2 máquinas virtuais. Vou chamá-las respectivamente de VM1 e VM2. E aí, ele vai me perguntar: sim, cara, tudo bem, mas assim, eu só tenho 600 GB de HD. Só tenho 16 GB de memória RAM. Como é que a gente vai fazer essa divisão para que todo mundo tenha seus recursos necessários e ninguém passe fome? Aí eu vou dizer a ele, né, quanto é que eu quero em cada computador. Por exemplo, a máquina virtual, como eu disse a vocês antes, ó, eu tenho 600 GB de HD e 16 de RAM. Eu vou dizer para o VM assim: VM, preste atenção, cara. É o seguinte, tu vai fazer assim. Você vai pegar desses 600 GB de HD, vai pegar 100 GB
e vai colocar na máquina virtual 1. Depois você vai pegar 6 GB desse espaço e vai destinar à máquina virtual 2, certo? Então se a gente fizer a conta, a gente vai ter o que aqui? Máquina 1, 100, mais 100 da máquina 2, mais 400 da máquina 3, a gente vai ter 600 GB. Mais ou menos assim, tá bem simplificada a explicação. E a gente tem também VM1, VM2 e o PC virtual com relação aos gigas de RAM. Então ele vai me perguntar quanto de memória RAM eu posso despender para a máquina 1. Eu vou dizer, tu dá a ela 4 GB. A 2 você vai dar mais 4 GB. Quanto é que sobra? 8 GB. Por quê? 4 mais 4, 8. 8 com 8, 16. Aqui está justificado o gasto de 16 GB de memória. Então eu no VM, no programa que a gente vai ver mais pra frente, eu já setei todos esses valores por padrão. E a mesma coisa se aplica à CPU em casos, vamos dizer assim, mais avançados, em que o programa faz a gestão para que não se consuma toda a capacidade de processamento da máquina original, da máquina inicial, que seria o PC virtual nesse caso. Então eu cedi 20% da capacidade de processamento desse processador para um, 20 para outro e 60 para a máquina principal, onde a gente tem 60 mais 20 mais 20, 100% do processamento, os 3.0 GHz, 4 núcleos, 8 threads. Então basicamente, pessoal, a virtualização ela tem esse papel de criar computadores lógicos dentro de computadores físicos, para que eu possa ter sistemas operacionais funcionando, sistemas diferentes, né? Pode ser Windows, como eu disse antes, ou Windows Linux, mas sistemas diferentes na mesma máquina física. Isso funciona também para placa de rede. Eu posso utilizar apenas uma placa de rede para máquina. Posso dividir a que eu tenho. Se eu quiser instalar slots extras de placa de rede, eu posso fazer e delegar uma para cada. Então isso fica a cargo de quem vai fazer a máquina virtual e das capacidades do programa e do hardware. Mas é possível ter sim vários computadores dentro de um só, por assim dizer. Isso implica em economia de espaço, economia de custos de energia, por exemplo. Implica também em necessidade de menos manutenção, porque o hardware é o mesmo, então eu não tenho que estar dando manutenção em 3 máquinas diferentes. Essas são as vantagens da virtualização, certo? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que essa explicação tenha sido satisfatória. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente responde. E se quiser ajudar a nossa iniciativa de informática descomplicada e tutoriais para a internet, se inscrevendo no nosso canal, você pode, entendeu? Vai ser de grande ajuda. Deixa aquele like aí, se inscreve, fortalece que vai ter sempre vídeo novo, sempre vídeo falando sobre coisas importantes de uma forma simplificada, para ficar de fácil compreensão, né? Que é o que falta hoje, às vezes, no mundo da TI. Então, pessoal, no próximo vídeo também a gente vai estar falando sobre a instalação do VirtualBox e a criação de uma máquina virtual. Espero vocês lá, é o próximo vídeo dessa playlist, certo? Abraço e até a próxima.